Yehe, yehe, yehe porainte, yehe, yehe, yehe poran. Há 30 anos atrás, eu fui visitar um povo que vive na floresta, os Yanomami. Eles viviam isolados do mundo, eles não conheciam ainda a existência desse mundo global que a gente conhece. Eles imaginavam que eles eram o único povo que vivia no planeta. Talvez existisse um ou outro índio ainda escondido na floresta, mas eles achavam que eles eram o povo da terra. Eles são os filhos de Omam, que é o criador do mundo, o criador da terra. E um amigo meu que estava começando a conversar assim com gente de fora do mundo dele me perguntou: é verdade que tem muita gente lá fora? Muita gente no mundo? Tem muita gente, muito branco? Eu falei com ele: sim, no mundo tem muito, muito, muito branco. Aí ele disse: mas eles são tantos assim? Eu falei: são tantos assim, eles são como as estrelas do céu, são como as formigas da floresta toda. E eles um dia vão chegar aqui. Aí ele falou, ficou assustado e falou comigo assim: mas eles são tantos assim? Eu falei: são. Ele falou: como que eles arrumam alimento para todo mundo? Aí eu falei com ele de todos os artifícios que o mundo usava para se alimentar. Aí depois ele falou: e onde é que eles põem todo o lixo deles? Essas duas perguntas que foram feitas para mim, sobre como que alimenta a humanidade e onde a humanidade joga os seus detritos, para mim foram as duas perguntas mais inteligentes que eu já escutei, porque essa pergunta a humanidade tinha que se fazer. Como que um povo indígena que sempre viveu na floresta e que não tinha contato, né, com toda essa produção de conhecimento aqui fora, guardava no seu coração o sentimento profundo de que a Terra tem limite. E essa compreensão de que a Terra tem limite, ela orienta aquele povo, por exemplo, com relação à ocupação que eles fazem dos espaços dentro da floresta. Não juntar gente demais no mesmo espaço da floresta, porque adoece a floresta. Então as pessoas se distribuem de maneira equilibrada dentro da floresta, se deslocam nesses espaços de uma maneira cerimoniosa, reverente. Ninguém sai atropelando a floresta para fazer a sua sobrevivência ali dentro, né? A terra é nossa mãe. É uma expressão poética que qualquer pessoa concorda com ela. Só que tem muita gente alugando a mãe, vendendo a mãe, esquartejando a mãe, tirando uma montanha daqui da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço para botar ela nos containers e despachar ela de navio para consumo em outros mercados. Esse saque da paisagem, esse saque dos recursos da natureza, ele precisa ser equilibrado. O que mais me inspira em insistir com a ideia do ser humano estar envolvido no seu viver aqui na Terra é aquele mandamento que o pensamento indígena diz que nós devemos andar aqui na Terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu e você olha depois, ele não deixa rastro. Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é sustentável. Como podemos transformar o lugar onde nós vivemos, né, no caso o Brasil e o mundo, mais sustentável? Isso é uma pergunta, é como se ela tivesse encaixada uma dentro da outra, né? É aquela ideia
de você atuar no local que você vive, sendo capaz de pensar onde você está no mundo, né, no planeta, agir localmente, pensar globalmente. Então é difícil para a maioria das pessoas conseguir manter essa consciência de que o que nós fazemos aqui no lugar onde nós estamos impacta o resto do planeta onde nós vivemos. Mas a gente precisa caminhar, as novas gerações precisam seguir essa trilha e aprender a fazer esse exercício. Nós não podemos mais imaginar que a gente vive isolado. Acabou a possibilidade de uma tribo, de uma civilização, de um povo viver isolado. Nós estamos todos irremediavelmente interligados. Então, o envolvimento das comunidades humanas no planeta é uma necessidade urgente, porque só assim nós vamos compartilhar o zelo por essa casa comum que é o planeta Terra.